Todo mundo que vai ao Lollapalooza enxerga os shows, os artistas e a experiência do público, mas por trás de tudo isso existe uma operação extremamente complexa, que envolve planejamento, logística, integração entre equipes e tomada de decisões o tempo todo. Para entendermos melhor como tudo isso acontece na prática, vamos conversar com um profissional que atua na área de operações de grandes eventos. Bom, boa tarde, Pedro, tudo bem? Boa tarde, tudo. Muito obrigada por estar aqui hoje e aceitar participar da nossa entrevista. E para dar início, na nossa entrevista de hoje, será que você pode começar falando um pouco sobre a sua atuação? Claro. Bom, meu nome é Pedro, eu atuei na parte de eventos na área de alimentação e bebida. Eu fazia o foco principal em saber quais eram as distribuições, a montagem do layout dos bares. E eu coordenava durante o evento toda a operação. Então, se tinha faltando bebida ou se precisava substituir alguém, qualquer coisa que acontecesse eventualmente nos bares, eu tinha que ir lá e mudar o cenário para não dar problema, e continuar atendendo o público normalmente. Pedro, e qual é a importância do seu cargo durante todo esse processo? Bom, eu atuava como produtor de área de alimentação e bebida, né? Então, como eu tinha falado na primeira pergunta, o meu principal foco era sempre fazer com que tudo funcionasse normalmente, tanto a parte do atendimento para os clientes, quanto a bebida tá gelada, quanto ter os insumos para os drinks. Então, eu tinha que coordenar tudo que tinha lá dentro. Durante a disciplina, nós estudamos o conceito de caminho crítico. Uhum. Você acha que esse conceito faz realmente muita diferença na prática? Sim, a gente não usa exatamente com o conceito desse caminho crítico, mas acontece na prática isso, que eu vou dar um exemplo. Se a gente está bem no início, que normalmente é a visita técnica, a gente tem que saber onde a gente vai fazer a montagem dos bares. Se a gente não tem isso, quando a gente chega para montar, a gente tem que chamar o cliente, chamar não sei quem para poder saber se a gente pode ou não montar ali. Então, se a gente atrasar essa parte, a gente já atrasa todo o resto da operação, que a gente ainda tem que montar o bar, a estrutura dele, depois o layout de como vai ficar as tinas, que são as caixas térmicas onde ficam as bebidas. Então, a gente tem que fazer o que a gente chama de cascata, né? A gente tem que primeiro fazer uma etapa para poder concluir as próximas. Então, sim, se a gente não usa esse conceito, a gente realmente atrasa tudo. Como é definida a quantidade de pessoas que o festival consegue atender? São vários fatores, desde a parte de saber qual evento que é, para saber a magnitude do evento, vamos Lollapalooza, por exemplo. Você tem que saber o local, que a gente pode alocar essa quantidade de pessoas, a quantidade de saídas de emergência, a quantidade de viaturas de bombeiro e de enfermagem que estão disponíveis, né, as ambulâncias. Tem algumas normas e leis que também têm que ser atendidas. No geral, o principal é a segurança do público. Não pode ser só, tipo, quanto cabe no local. Tem que ser principalmente todo mundo entrar seguro. Então essa é a ideia. E quais são os maiores desafios durante o evento? Tá. Como produtor, eu diria que manter tudo funcionando como tem que ser. Então a gente abre o evento querendo que tudo dê certo. Ele nunca dá certo. Então a gente tem que fazer ele dar certo o tempo inteiro. Começou a acabar a bebida, a gente tem que saber, porque, por exemplo, a gente tem vários setores. Eu coordeno a parte dos bares, supondo, né? Eu tenho um chefe de bar. E depois do chefe de bar eu tenho os atendentes. Então eu me reporto primeiro ao chefe de bar. Se eu chegar nele e falar, como é que tá de bebida? Tá bem? E ele falar, não, tá legal. Eu não vou precisar me preocupar. Se ele demorar para me informar e começar a acabar a bebida, eu já começo a entrar em desespero, por quê? Pra gente poder remanejar a bebida do estoque até lá, o público não pode ver a gente. Então a gente tem que fazer por trás dos panos, né? A gente tem que fazer por trás de tudo para poder fazer essa locomoção. Então o que eu diria que é o mais difícil é literalmente você saber que vai dar errado e saber como não dar errado, fazer como não fazer dar errado, mas sempre dá. Então esse é o maior desafio, é tentar contornar os problemas que vão dando durante o evento. E como que é para vocês fazer essa organização de tantas atividades sem que uma acabe assim caindo na outra, começando a atrapalhar a outra? A gente já tem umas coisas meio que estabelecidas. Então a gente tem um padrão de, primeiro é a VT, né, que é a visita técnica, pra gente saber onde a gente vai montar os bares. Depois a gente faz as montagens, depois é o layout dos bares, depois que toda essa parte de estrutura está pronta, aí a gente começa a distribuir as bebidas para os bares. Então, cada um tem a sua função já pré-estabelecida, a gente tem nossos produtores heads, que é o que normalmente fica lá no galpão específico, só coordenando tudo lá de cima como vai ser a distribuição. Os produtores de área, que normalmente são especializados ou em palco, igual a Lollapalooza, que são 4, vai ter um produtor em cada palco e um produtor para cada bar. Então são muitas equipes que a gente tem para poder coordenar tudo isso. Então, como a gente já tem isso estabelecido, fica mais fácil para a gente poder direcionar e guiar essa parte. E quando acontece algum imprevisto? Esse é o que mais acontece. Depende do imprevisto. Se a gente tiver com um imprevisto que é uma coisa que eu consigo resolver na hora, eu não aciono ninguém, eu resolvo ali e não crio problema. Porque já aconteceu várias vezes da gente ter um problema besta, uma coisa que a gente era só pegar do bar do lado e trazer para cá, e alguém coloca no rádio para os principais, que seriam os nossos heads, né, os cabeça, e eles falam, gente, tá acabando tal coisa. Aí isso chega para lá de outro jeito já. Se tá acabando lá pro head, quer dizer que deu problema de verdade lá. Então o pessoal já começa a esquentar a cabeça, então começa a criar problema. A ideia principal é só chamar a equipe que seria o de resgate, que seria o pessoal do head, se precisar muito, se for uma coisa muito crítica. Mas a ideia principal é sempre tentar conter ali sem criar mais problemas. Quem vai nos festivais costuma enxergar só o resultado final, mas Sim. Quando começa de fato a organização de um evento tão grande? Vou dar um exemplo então como o próprio Lollapalooza mesmo. Até onde eu sei, a organização ela começa assim. Ele é um evento já anual, meio que automático, né? Todo ano vai ter ele. Sim. Então, quando acaba esse evento, vamos supor, desse ano, acabou o Lollapalooza desse ano, eles já começam a organização do próximo, quando é um grande desse jeito. Então eles começam a separar quem vai ser as equipes contratadas, as empresas contratadas para poder auxiliar eles na parte, por exemplo, alimentação, bebida, segurança, montagem de palco, entre vários outros. São muitas equipes que trabalham dentro de um evento grande como esse.
Então, um evento grande como esse, normalmente é de 7, 8 meses a 1 ano de preparação. Nossa. São muitas etapas. Um evento menor, ou coisas menores que são mais, por exemplo, municipais ou coisa do tipo, aí normalmente é de 3 a 5 meses, eu diria. Entendi. Você comentou que existem vários imprevistos, que até como você falou, que é o que mais acontece. Tem alguma situação que, durante esses eventos, chegou a te marcar em qual é a importância da gestão de operações? Tem uma muito específica, tem duas, mas eu vou falar dessa específica que foi no Oktoberfest de 2023, se eu não me engano, ou 2022, não tenho certeza agora. Foi logo depois que acabou a pandemia. E o principal caso foi que a gente estava com um produtor head só, sendo que eram 5 bares. Então a gente normalmente nessa distribuição a gente faria 2 bares, um head, 2 bares, outro head, e um ficava sozinho ali. Então os dois meio que ajudariam esse um que ficava sozinho. Nessa vez ficou uma pessoa só para os 5 bares. Nossa. Ele ficou acordado, é que a gente normalmente estende muito tempo do trabalho porque é meio bagunçado nos eventos. Mas ele já estava exausto, ele já estava muito cansado, porque ele estava 2 dias praticamente no evento, e ele esqueceu e levou a chave do container embora. E a chave do container estavam todos os barris de chopp. Então, a gente meio que entrou em desespero, porque a gente não podia estourar o cadeado, que era a norma de segurança, mas a gente não conseguia falar com ele porque ele estava capotado no hotel. E aí, em uma dessas de emergência, cara, eu fui e estourei o cadeado, porque senão o evento ia parar, sem bebida, ainda mais o Oktoberfest, que é principalmente bebida, né? Então, faltou um pouco dessa parte da organização, dessa gestão, de saber quem substituiria ele enquanto ele não pudesse mais. Esse foi o caso mais específico. Teve um no Primavera Sound também, que foi meio bagunçado, que o chefe de bar não avisou que estava acabando a bebida, e ele avisou quando acabou. Nossa. Só que ainda tem que gelar a bebida, ainda tem alguns processos, então foi complicado. Existe algum lugar de onde toda essa operação é acompanhada? A ideia desse monitoramento é aquele que eu tinha falado. Vamos supor, no Lollapalooza, a gente tem 4 palcos. O Perry, é que normalmente muda os nomes, mas tinha o Perry, o Onyx, o Bud e o Adidas. No Perry, a gente tinha um galpão que era muito maior que todos os outros, que a gente conhece como o pulmão, que ali é onde tudo respira, então tudo acontece. Lá onde a gente ficava o chefe da nossa empresa, o líder de operações e o pessoal mais cabeça mesmo. Então eu diria que ali seria o nosso centro de comando, centro de operações onde tudo é monitorado, que é aquele que eu falei que a gente pega o rádio e é só nesse pessoal se for uma coisa crítica. Mas pro evento no geral, eu acho que não tem. Tipo, uma pessoa só que fica lá em cima monitorando o evento inteiro, eu acho que esse não tem. Eu acho que cada um da sua área vai monitorando. Quando acaba o evento, eles se juntam e fazem a conclusão do evento. Mais ou menos essa ideia. E Pedro, depois que o último artista deixa o palco, o trabalho finalmente termina? Não, ainda tem. Depois que o artista sai do palco, normalmente é o momento que mais dá problema no bar. Porque é quando a gente já tá evitando colocar mais bebida para gelar, porque a gente quer voltar com menos bebida gelada possível para estar lacrada, etc. E foi quando normalmente o pessoal mais vai no bar. Porque acabou o evento, eles querem pegar a última cerveja, a última Coca-Cola, o último refrigerante, ou o que for, e aí enche o bar de uma vez. Então, a gente tem que saber muito bem o momento que a gente tem que começar a parar as bebidas. Só que a gente não pode simplesmente falar, gente, não estamos mais vendendo. A gente tem que saber, a gente tem que esperar os seguranças começarem a recolher o público, que eles fazem uma corrente realmente removendo o público do evento, e quando não pode mais passar no nosso bar é o momento que a gente para de vender. Aí a partir daí a gente começa a voltar o material para as caixas, a gente começa a separar o material, fazer contagem de quebra, que foram bebidas que a embalagem quebrou, coisa do tipo, são quebras que a gente não pode vender para o público. Depois disso, depois que fizer a contagem, depois que falar com o nosso parceiro, a gente começa a esperar os caminhões para voltar a bebida. Depois que a bebida volta para o nosso galpão, a gente tem que começar a desmontar o bar. Então a gente tira as caixas térmicas, esvazia o gelo, tira a água, tira o lixo que tem no ambiente, a gente tem que recolher tudo que a gente deixou lá, e normalmente fica muito lixo, porque a gente tem que abrir os engradados de cerveja, etc. Então tem bastante processo ainda depois que acaba o show, depois que o último artista sai. Até porque tem coisa que a gente só pode fazer depois que desmontar um palco, por exemplo, porque às vezes a nossa parte de estoque fica atrás do palco, ou os bares ficam na lateral do palco, e são muitas coisas que acontecem. Então normalmente a montagem demora de 1 a 2 semanas para só nossa parte, na desmontagem ela dura 3 dias, que seria para ser em um dia só, mas a gente tem que esperar esses processos acontecerem. Então é um pouco mais demorado depois só do artista sair. Ele vai para casa, a gente fica lá. Entendi. Então, para encerrar, Pedro, muito obrigada por vir aqui hoje, se dispor a falar com a gente. E foi realmente muito interessante entender como tudo acontece assim, posso dizer, por debaixo dos panos. Sim, né? É uma coisa que a gente já tinha até pensado em fazer na nossa empresa, que é mostrar como acontecem as coisas no bastidores. Porque quem vai no evento não vê como tudo acontece. Sim. É sempre um evento, pô, tá acontecendo, tá lindo, tá legal. Mas é uma correria inimaginável. Foi a época que eu fiquei mais magro, inclusive, na minha vida, que eu andava o tempo inteiro pra lá e pra cá. Então, assim, é legal poder contar um pouco como acontece tudo isso, que é por baixo dos panos, todos esses processos. É uma coisa muito organizada, ela não pode ser bagunçada. Mesmo que aconteça a bagunça, ela tem que ser o mais organizada possível. Então é legal poder contar um pouco como acontecem as coisas no bastidor. Depois dessa conversa, fica claro que a gestão de operações está presente em cada etapa de um festival musical, desde o planejamento inicial até a desmontagem da estrutura. Quando tudo acontece de forma organizada, o público aproveita o festival com conforto e segurança, muitas vezes sem imaginar toda a complexidade envolvida. Esperamos que essa entrevista tenha ajudado a mostrar como os conceitos estudados na disciplina são aplicados na prática e por que eles são fundamentais para o sucesso de um evento dessa dimensão. Muito obrigada por assistir.